Bom dia, bom dia! Quintamos? Quintamos! Trouxe você hoje para fazer aqui café comigo. Bem-vinda, vai chegando, vai se identificando. Vai colocando aí se você é hashtag poderosa, lindezas, divas. Bom dia, Thelma, bem-vinda! Quando vocês vão chegando, já vai compartilhando, já vai aí no direct chamar outras maravilhosas para começar o dia da melhor forma. Compartilha, bota os coraçõezinhos pro Instagram entender que isso aqui é relevante e avisar logo as meninas pra gente chegar aqui logo. Trouxe você hoje para fazer café junto comigo. Enquanto vocês vão chegando, vai pegando aí a sua Bíblia, seu caderno, porque vai ser maravilhoso demais. Cíntia, bem-vinda! Helena, bem-vinda! Hoje eu trouxe vocês para fazer café junto comigo. Tá sentindo o cheiro? Tá cheiroso. Tati Rose, bem-vinda! Vai pegando esse aviãozinho aí, vai compartilhando. Pega também esse... não, só... Ih, mudou, gente. Depois eu vou ver aqui. Pega isso aí, manda aí pro direct das suas amigas, vai lá no grupo de vocês. Vai lá no grupo de vocês chamar as meninas, as poderosas, para se encherem da esperança, da palavra, do empoderamento que só Deus pode nos dar. Faz parte lá do Meditando? Avisa lá as meninas. Bota aí coraçãozinho também, porque aí o Instagram avisa logo as meninas que a gente tá aqui. O Instagram, gente, tá demorando demais avisar vocês, demais. Café pronto. Gente, vocês gostam de café? Eu gosto. Eu não sou daquelas que bebem café o tempo todo não, mas de manhã eu preciso. Aí hoje de manhã acabou que eu não quis fazer café, tô fazendo agora. Perdi a hora de fazer o café. Pronto, partiu. Vamos pra lá. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno para você anotar. Sempre vem para cá com o caderno, porque enquanto eu vou falando aqui, Deus ele vai sempre traduzindo para você de forma personalizada. Ele vai trazendo sempre a palavra certa para o dia de hoje. E hoje estamos numa série falando do que Deus deseja para você. E é muito maravilhoso quando a gente começa a descobrir de fato toda a bondade de Deus, toda a perfeita e boa e agradável vontade de Deus e tudo que Ele deseja para nós. Isso vai nos enchendo de esperança, de alegria, de satisfação e vai nos dando sede de buscar mais. Tem os baixos, os altos e baixos? Tem, eles acontecem. Porém, a gente tem uma ferramenta, a Bíblia. A Bíblia nos leva à verdade. Hoje a gente vai estar falando sobre... Deixa eu botar aqui. O que Deus deseja para nós? Nos dar direção. Direções. Bom dia, Vaninha. Bom dia, Luísa.
Tem coisa mais maravilhosa do que você ouvir de Deus o que fazer, como fazer, quando fazer? Gente, isso é maravilhoso demais. Vou compartilhar aqui com você alguns versículos. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Ingrid, bem-vinda! Leonora, bem-vinda! E cadê? Ah, tá aqui. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Até postei agora nos stories a minha devocional. Isaías 26, 7 diz assim, ó: para os justos, porém, o caminho é reto. Tu que ages com retidão, falando para Deus, tu que ages com retidão, tornas o plano, o caminho adiante deles. Gente, quem é justo? Eu sempre tenho ensinado aqui para você. Quem pratica justiça. Quem pensa o que é justo para Deus? Justo é aquele que vive todo o plano de Deus. Verdade, alegria, satisfação. Para Deus, isso que é justiça. Justiça é você não viver mais aquilo que o céu não tem. Justiça é aquilo que tem tudo lá no céu e que Ele trouxe aqui na terra para você viver. E isso é justiça, você viver tudo isso aqui. E tudo começa aqui, ó. A gente tem falado isso ao longo desses dias. E eu sempre falo isso pra você, renovação de mente. A gente falou ontem, né? Sobre renovar a mente. O novo nascimento tem a ver com nova mentalidade. Você descobrir os planos de Deus pra você e você viver segundo ela. E quando você começa a viver segundo ela, você se torna justo. Porque você começa a viver a justiça. Você para de pensar errado. E quando vem o pensamento errado, as vozes erradas, você troca esse pensamento e começa a pensar certo. E aí, por isso que ele fala que para os justos, o caminho é reto. Por quê? Porque sempre quando vem uma voz errada lá, o justo, aquele que pratica a justiça, começa assim, calma aí. Será? Não, isso não é verdade. Não, eu tenho capacidade sim, eu vou conseguir. Não, isso não vai dar errado não. Vou ser curada sim. Você mesmo, com a própria palavra, briga com esses pensamentos. Então, por isso que a gente tem o poder da palavra, da declaração e tem a palavra para dizer a verdade pra gente. E isso é maravilhoso demais. E Deus, Ele tem a direção para você nos pequenos detalhes. Ele quer te... O meu bloco tá aqui? Tá. Gente, todo dia, o meu bloco, a primeira coisa que eu vou fazendo é pegar o meu bloco e falar, Deus, o que a gente vai fazer hoje? Qual a nossa prioridade hoje? E aí vem na minha cabeça. E aí você pode estar se perguntando assim, gente, como é que eu ouvi Deus? É como se fosse um pensamento. Tanto é... Deus fala de várias formas, tá? Fato. Deus fala de várias formas. Mas a forma que é mais usual para ele, muitas vezes, que ele usa muito com a gente, é falar conosco mesmo, no nosso interior. E a gente ouve como um pensamento. Tanto é que parece que a gente é da nossa cabeça. E a gente fica assim, ai meu Deus, será que é da minha cabeça? Será que não é da minha cabeça? Será que é Deus? Será que não é Deus? E aí eu já te respondo. Quando você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você tem a vida do Espírito Santo dentro de você e você entende que você não é um ser mais, que você não é um ser mais não, né? A gente nunca foi. A gente é um ser espiritual que está vivendo uma experiência física. Se você entende que você é espiritual e está aqui vivendo uma experiência natural, você entende que é o Espírito de Deus que tá falando dentro de você, porque você é espírito. Você tem sensibilidade. Se você é espírito, você e Deus conversam livremente. Creia nisso. Isso é verdade. É claro que a gente tem que ficar, julgando os nossos pensamentos. É o que eu faço sempre. Eu sempre julgo. Quando eu ouço alguma coisa que eu acho que quem sabe que talvez, eu sempre anoto no meu caderno. Os meus cadernos têm todas as minhas experiências. Essa semana eu tive algumas experiências meio diferentes que eu nunca tinha tido e eu anotei lá.
Ontem, no meu tempo com Deus, eu fui descobrir que eu tive umas experiências que pra mim não soou como experiência porque eu achei que era natural. Quando ele foi me discernindo, aí eu, caramba! Lembra que eu tava comentando pra você algumas experiências ontem? E aí, esses dias, isso acontece muito com as meninas lá do Meditando e Me Empoderando, porque as meninas vêm pra mim me pedindo algumas direções, conselhos, algumas coisas. E às vezes elas me ligam e me mandam, manda mensagem. Me manda mensagem me perguntando, Paty, o que você acha disso aqui? Você acha que isso aqui é isso aqui? E aí teve uma situação que a pessoa me perguntou e eu falei assim, olha, pra mim isso é claro que é isso. E aí eu, dentro de mim, eu falei assim, gente, mas não é claro, não tá claro. E aí passou. E aí ontem, no meu tempo com Deus, conversando com Deus a respeito da vida, enfim. E aí ele me trouxe a lembrança aquilo. E ele falou assim, não é natural. Foi eu que te mostrei. Eu falei assim, Deus, ele deseja te dar direções, respostas, coisas bobas, olha, do seu dia a dia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deus, ele se preocupa com cada detalhe da tua vida. Vou falar de novo. Deus se preocupa com... Se preocupa não, que a palavra preocupar ninguém gosta. Não é uma palavra boa e nem Deus gosta dessa palavra. Deus se importa com cada detalhe do seu dia. Com uma vaga... Eu vi a Ana e lembrei. Eu sempre comento aqui das minhas experiências. Quando eu comecei a treinar os meus ouvidos a ouvir Deus, eu comecei a pedir direção para Deus e pedir direção e pedir tudo para treinar e para entender Deus e para saber ouvir Ele. E, por exemplo, estou dirigindo. Preciso de uma vaga no carro, preciso de vaga na rua no carro, porque eu preciso trabalhar, então não dá para eu me atrasar. Eu preciso chegar no lugar no horário marcado. Eu já vou assim, Deus, arranja uma vaga para mim, por favor. Me dá direção, onde é que tá a vaga? Eu acho, cara, quando eu chego lá e tem vaga, meu Deus. E quando eu perco o carro no estacionamento? Já perdeu o carro no estacionamento de shopping? Eu já saio assim, Deus, cadê o carro? Cadê o carro? Aí eu viro direita. Como vem a informação? Não sei te explicar, é algo sobrenatural. Eu só sei que eu faço e dá certo. Eu encontro. Deus, ele deseja te dar direções. Já aconteceu, a Ana falando, aprendi isso da vaga. Teve uma vez, eu estava fazendo um evento, eu estava programando um evento de noivas mesmo no meu trabalho. E aí, eu pedi um dos meus parceiros para levar uma coisa, né? Esse foi o trato. E aí Deus a semana toda comigo assim, não vai levar. Eu falei assim, ai gente, não é possível, cara, não vai levar. Beleza. 2 dias antes do evento, Deus falou assim, olha, desce, vai lá no caçula e compra isso. E eu falei assim, Deus, eu já tô há mais de 3 meses procurando isso. Era uma fita. E essa fita estava em falta no mercado, já tinha ido a várias lojas do Rio de Janeiro, não tinha achado. E aí ele, desce que você vai achar. Aí tá bom, desci pra procurar o negócio. Quando eu cheguei lá, o local normal de estar a fita não tinha. Aí eu olhei e falei assim, gente, eu tô maluca, não é possível. Não é possível. Não vim aqui à toa. E fiquei, Deus, aonde tá? E aí eu desci, senti de abaixar. Menina, tinha 8 fitas escondidas no último, lá no chão, atrás de tudo. Quando eu achei, eu só faltava pular na loja. Ouvi, eles guardou a fita pra mim. Então é isso muito maravilhoso. Deus deseja te dar direção. E
E não é só para mim, não é só para mim, é para quem busca. Olha o que a palavra de Deus vai nos falando a respeito de direção. Hoje eu tenho convidada. Hoje eu trouxe aqui para você uma das meninas, para falar para você que isso é real. Ele vai nos dando mesmo, ele vai nos falando. A Rose falando: Paty, estávamos atrasados para a Maranata. Eu e meu esposo reclamando e o meu esposo reclamando no meu ouvido. E eu orei e pedi uma vaga. Já era 9h30, pela fé. E lá tinha a vaga. Ah, meu Deus. Não é maravilhoso? E faço isso direto. Faço isso direto. Tô com meu marido, às vezes ele tá com vaga, eu fico assim: Deus, arranja uma vaga, Deus, por favor. Só uma vaga, Deus. Acontece. E sabe o que é mais maravilhoso? Ele vê, teu marido vê os negócios acontecendo. E ele começa a dizer assim: caramba, Deus responde, né? Deus responde. E aí, isso vai inundando também a sua casa, vai sendo como exemplo para você. Deus faz isso comigo. Quando esqueço alguma coisa que tenho que pagar em algum lugar, peço a Deus ajuda e não é que ele lembra. Ele lembra. Ele me acorda. Tem vezes que eu não coloco o relógio para despertar. E não coloco de propósito. Eu não acordo sozinha, tá? Eu não consigo acordar sozinha. Então, eu sempre tenho que colocar o despertador. E aí, às vezes eu não coloco o despertador e falo assim: Deus, você me acorda? Ele acorda. Muito doido, né? Tem que fazer. Você só vai viver essas coisas se você se permitir viver isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Salmos 25:10 diz assim, ó: todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade, o seu pacto e os seus testemunhos. Sabe o que está falando para você? Ele vai ser sempre misericordioso com você. Ele vai ser sempre verdade para você. Ele sempre vai te contar a verdade. Ele nunca vai mentir para você. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer e pronto, acabou. Ele continua, ó. Último, Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Olha quantos versículos, se você for procurar na Bíblia, quando ele fala sobre direção, ele fala muito sobre o caminho do justo. Por quê? Quem não pensa como Deus, no sentido de renovar a sua mente e começar a caminhar como Ele, pensar como Ele, desejar como Ele, temer, isso é temer. Você não tem como ter um caminho perfeito, por quê? Porque quando você tiver dificuldade, você vai logo pensar como um ser humano normal, eu e você pensa assim: ai gente, vai dar tudo errado mesmo. Ah, não vou conseguir. Ah, realmente não vai dar certo. Ah, aí como você vai ter um caminho real, um caminho que funciona, que vai dar certo? Não tem como. Então o caminho do justo, por isso que ele fala que é o caminho do justo, que é o que leva ao sucesso, que leva à verdade, que leva... E isso é maravilhoso demais. E isso não é só comigo, não. Deus, ele deseja para você dar direções. E quando eu falo essas coisas mais bobas, mais do dia a dia, é para você entender que o seu pai, ele tá assim se importando com todas as áreas da sua vida. Não deixa de falar com seu pai sobre as coisas que você acha que é boba, não. Às vezes a gente fala assim: Deus tem tanta coisa para se preocupar, né? Eu vou falar com ele só as coisas sérias. Para ele, o seu tempo é sério. Você sabia? O seu tempo é sério. Por isso que o meu bloco do meu caderno é a minha direção. Como eu não sei lidar com o meu dia, você sabe? Eu não sei lidar com o meu dia. Então eu pego o meu bloco e falo: Deus, o que a gente tem que fazer hoje? Qual a minha prioridade? E aí eu vou colocando aqui o que vem na minha cabeça. Às vezes eu faço tudo. Às vezes eu não faço. E assim vai. E segue o dia, mas com essa direção, Deus, ele vai me ajudando, eu vou usando a sabedoria dele, a direção dele, porque ele sabe o futuro, e isso torna o meu dia mais tranquilo. Por quê? Porque você
tem um monte de coisa para fazer durante o dia. Você é mulher. Mulher, eu nunca vi uma mulher que não faz milhões de coisas ao mesmo tempo. É mãe, é esposa, é chefe, é funcionária, é empresária. A gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo. E às vezes é difícil a gente entender quais são as prioridades. Então o bloco é uma ferramenta que, cara, ajuda a minha vida. Eu não sei o que eu uso mais, se é o bloco ou se é o caderno, porque vai acabando muito rápido. Deixa eu ver aqui o que a Érica falou. Paty, pode repetir a referência bíblica, por favor? Deixa eu olhar aqui. Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Cláudia falando. Quando peço para o meu esposo estacionar mais próximo do local que precisamos ir, ele diz, você quer ficar dentro da loja? Aqui tem vaga, eu falo. Tem sim, e quando Como é que é? Calma aí. Ah, tá, achei. E sim, e quando ele vê que tem, eu fico rindo alto. Não é maravilhoso ser filha de um rei? Filha de um rei. Eu não quero andar, eu quero ficar pertinho da loja. Isso é maravilhoso demais. Vou chamar aqui uma das meninas para compartilhar com você também a respeito dessas experiências loucas, porque ele não faz só isso comigo, não. É esse desejo de Deus para sua vida, te dar direções. E se ele arranjar uma vaga para você, gente, quem dirá dar direções específicas para o seu trabalho, para a sua vida financeira, para o seu casamento, para a sua vida, para tudo. Não tem melhor amigo que você possa ter. Às vezes a gente fica assim, não tenho com quem conversar, porque eu gosto de conversar com um amigo, eu queria tanto ter uma amiga para desabafar. Tem momento que a gente não tem, né, essa amiga para desabafar e tá tudo bem, você tem um pai. E além de desabafar, você pode não só conversar com ele, mas ele ainda pode te dar as direções específicas certas como resolver todas essas situações. Isso é extraordinário. Você tá aí, ô Pri? Me fala aí se você tá aí, para eu te chamar. Deixa eu colocar... Deixa eu ver se ela tá aqui. Ver se ela conseguiu entrar. Pri, você tá aí? Me diz um oi, me pede aqui no convite para você entrar. Entrou. Aperta aí nesses dois bonequinhos para você entrar junto comigo. Enquanto isso, ó, aproveita que enquanto eu tô chamando ela, já vai lá, compartilha, chama no direct. Foi. Tá chegando, tá chegando. Consegui. Bom dia. Que bom você tá aqui, que alegria. Pri, a gente tá falando aqui sobre direções, né? De como Deus, ele realmente, ele deseja nos dar direções em todas as áreas da nossa vida. É verdade. E uma coisa que me chamou a atenção, que a gente foi conversando e que você me falou, é que foi uma das primeiras, né, a respeito do seu relacionamento. Foi. E o mais interessante que, olha, meninas, às vezes as notícias não são boas. Às vezes Deus te dá umas direções, te avisa algumas coisas e não são boas. Mas o mais maravilhoso é que ainda assim existe uma paz, Pri, ainda que a notícia seja ruim? Muito. Assim, no início bate aquela pressão, né, e tal, a gente fica, como assim? Mas a paz vem. Quando você tá no seu pai, a paz fica... É uma paz surreal, não dá pra explicar. Não dá pra explicar. A Pri era noiva. A Pri era noiva. Ia casar, gente. Tava fazendo casa. Tava fazendo as coisas, tudo para casar. Enfim, Priscila, chega aí, se apresenta, fala quem você é
E aí, conta essa história aí. Então, meu nome é Priscila, faço parte do Meditando Empoderando, fiz do primeiro e agora eu tô no 2.0 também. E como aconteceu, né? Gente, tava no banho e Deus falou assim, ele vai te trair. Aí eu falei, não é possível, não acredito nisso. Ele vai, eu falei, não vou perdoar, não vou fazer que nem eu fazia que eu fiz com meu ex. Gente, eu vi a situação, eu vivi o momento, né, da traição e eu perdoei. E veio uma paz. Eu não me reconheci, porque no primeiro momento eu queria quebrar a casa inteira, que a gente estava fazendo obra, né? Eu queria quebrar tudo, mas Deus falou assim, não, essa não é você, por que você vai quebrar a casa? Eu falei, olha o que ele está fazendo, olha o que ele fez. Aí Deus falou assim, não, essa não é você. Aí dentro de mim começou a vir aquela calmaria, gente, que não é minha, não era minha, porque eu, muito pelo contrário, eu sou muito de agir logo, de gritar, de voar em cima, quer dizer, não sou mais. E aí veio uma paz assim, tremenda. E aí aí eu comecei a perguntar o porquê da situação. E Deus foi me falando, porque o que acontece? Eu vivia mais para ele do que para Deus, por mais que eu estava buscando a Deus. Eu todo dia fazia meu devocional, todo dia eu fazia as chaves, todo dia eu estava ali com Deus, mas eu não me entregava da forma que Deus queria, na verdade. E Deus Calma me aí, falou Pri. o porquê. Duas coisas, ó, desse iniciozinho da história dela. Ela falando. A Pri, ela sempre me conta que ela era uma pessoa muito estourada, que era uma pessoa que não levava briga para Desaforo para casa. casa. É. Não levava desaforo para casa. E ela respondia mesmo, se tivesse que bater, brigar, pular para cima, ela pulava. Eu nem imagino a Priscila assim. E aí ela sempre fala que ela era assim. E ela sempre fala que as primeiras mudanças foi nesse comportamento que ela começou a chamar a atenção dela. Por quê? Porque quando ela ia fazer alguma coisa, Deus já falava assim, ó, não faz isso. Faz assado. E era assim, né? Deus, ele segurava a tua onda e ia te falando como agir. Exatamente. E a segunda, quando ela ouviu lá, né, Deus avisando para ela a respeito da traição e tudo mais, tem todo um contexto, tá? Ela falou que a princípio não perdoou e tal, depois perdoou, mas o término do namoro não foi exato, foi só foi uma questão. Tem todo um contexto aí desse término desse noivado. Quando Deus falou para ela a questão da traição, o normal seria ela sair do banho naquela hora e ir lá quebrar tudo. Mas Deus foi lá e lembrou a ela quem ela era. Ela não era mais quem ela era. Agora ela era uma nova criatura. Era uma nova pessoa. E ainda assim, ainda que os sentimentos dela fosse de ir lá fazer, tinha um Deus lá dando direção e conduzindo. Não, você não vai quebrar nada não. Por que você vai quebrar? E ela me contando na época, ela falava assim para mim, Patrícia, eu tô impressionada. Porque eu nunca que faria isso. Eu nunca que faria isso, né? E isso é muito maravilhoso. Porque, olha só, 3 coisas. A terceira, domínio próprio. Você sabia que o seu pai, se você se permitir, seu pai controla as suas emoções. Por isso que eu falo para você, você é dona das suas emoções. Você não é movida por elas. É você que manda sendo comandado por Deus. Você se permite? Você se submete? Você se submete a ser movida por Deus e não quebrar tudo? Porque eu também ia querer quebrar tudo. Eu também. Eu, no meu relacionamento, quando eu descobri algumas coisas e tal, no caso, só que eu já era casada. E eu queria terminar o casamento, queria tudo. Deus falou assim: não vai terminar nada. Eu quero sim, eu quero, não aguento mais, não vou, não quero. Você vai sim, perdoa.
ora por ele. Quantas vezes Deus me acordava na madrugada para orar De pelo meu marido? madrugada. Eu falava, não, eu não vou orar por ele. Que isso? Não. Não, quando ele me falou assim, você tem que orar por ele, eu falei assim, como assim? Eu orar por ele? Não, não é possível. Eu passei por tudo isso, ainda vou ter que orar por ele? Ele, você vai orar. E me acordou várias vezes na madrugada. Eu levantava da cama, eu falava assim, eu não quero, eu quero voltar pra cama, eu quero dormir. Não, você vai levantar e vai orar por ele. Eu não sabia nem por que eu tava orando por ele, mas eu orava por ele. É muito engraçado. Eu fico rindo depois, assim, hoje eu fico rindo das coisas, né, que aconteceu, mas agora eu entendo o porquê, né? É bem engraçado. As coisas de Deus é engraçado, né? E é terceiro, aí deixa eu te explicar para vocês o contexto, meninas. A Pri, ela viveu naquela coisa assim, vou para Cristo, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E ela tinha um relacionamento que não era cristão, tinha sexo e tudo mais. E nós, cristãos, acreditamos que o sexo ele foi preparado para o casamento. Uhum. Deixa eu logo te falar se tem novata aqui. Aqui a gente não fala de religião, tá? A gente fala de Bíblia. A gente fala de Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, que o sexo ele foi feito para o casamento. E por que foi para o casamento? Ah, poxa, mas e se eu não experimentar antes, querida? Deus ele fez o sexo para ser cada vez melhor com o seu parceiro, com o seu marido, para vocês se aperfeiçoarem. Esse negócio de experimentar antes só traz frustração, traz ciúme, frustração, você fica com medo de ser traída e tantas outras coisas que traz. Eu sei porque eu também não obedeci. Eu vivi essa experiência e não é bom, não vale a pena. Guarde-se para o seu casamento. E aí, nessa de vou, não vou, vou, não vou, o noivo não aceitava. E nessa de o noivo não aceitar, ela não tomava a decisão de andar com Deus. Não conseguia tomar as atitudes que ela queria. E aí, Pri, e foi Deus que direcionou a respeito desse relacionamento, né? Foi ele. Ele começou a me falar o porquê das coisas, até mesmo porque ele tinha muita coisa para me entregar. Ele queria me entregar muita coisa, muitas direções, muitas visões. E ele não podia me entregar tudo que ele tinha para me entregar, porque eu era muito focada no meu relacionamento. Tudo era meu relacionamento. E aí, quando ele falou para mim, até então, assim, tava muito chateada, tava muito triste, até porque gostava bastante e tal. Mas quando Deus falou assim, eu tirei ele do seu caminho. Foi eu que fiz isso, porque eu precisava te contar coisas. E você com ele, eu não tinha como te contar as coisas, te dar as visões, te dar as direções, te entregar o que eu tenho para vocês, gente. Realmente. Depois que a minha ficha caiu, depois que Deus falou isso comigo, ele começou a entregar uma coisa atrás da outra. Só para elas entenderem. Sofreu? Muito. Não queria nem levantar da cama. Fiquei quase um mês sem querer levantar da cama. Eu comi, vomitava. Minha mãe mandava eu ir pro médico, porque ela falava, você tá doente. Só que ela não sabia da situação, enfim. Mas depois que Deus falou isso comigo, gente, a paz veio assim. E em detalhe, no dia que Deus falou comigo sobre isso, ele me deu um livro. Ele, através de uma pessoa dentro da igreja, me deu o livro. E foi uma experiência maravilhosa também. Porque eu vi que era Deus o tempo todo ali, cuidando de mim. Porque realmente ele tinha coisas para me entregar. E realmente entregou muita coisa, por sinal. Tem entregado ainda, né? Eu falo para a Paty que, assim, tá muito acelerado. Tem hora que eu me perco. Mas tá muito bom, tá muito em paz. É uma paz que, assim, dentro de mim, surreal. Não, né? 3, 4. 4. Quem é o Deus da sua vida? Às vezes, Deus, ele tira os seus deuses para você entender que quem é o Deus da tua vida deve ser o seu pai. Às vezes, ele tira pessoas do nosso caminho. Às vezes, transitoriamente. Às vezes, por um tempo. Às vezes, para sempre. A gente não sabe se esse relacionamento vai ser para casamento. A gente não sabe.
O que a gente sabe hoje é que agora, nesse momento, Deus falou assim, ó, não quero. Não vai ser bom para você. Quero outras coisas para você. Quero te mostrar outras coisas. E aí, eu vou trazer um adentro aqui para relacionamento de casamento, tá? Deixa eu te falar uma coisa. A gente que trabalha com casais, a gente acompanha muitos casais lá na igreja, a gente trabalhou com famílias e tudo mais, e curso de casais, a gente acompanha casais há muito tempo. E a gente vê muitas mulheres vendo o seu casamento e vendo o seu marido como o Deus. Faz tudo por ele. Tudo para ele. Tudo para esse casamento. E aí, a gente começa a ver que o centro é o marido. E às vezes o marido é um marido sem vergonha. Sem vergonha, trai um atrás do outro, não respeita, não trata a mulher igual uma qualquer, não respeita. A palavra de Deus diz o seguinte, tá? Vamos falar de divórcio. A palavra de Deus diz o seguinte: o divórcio é liberado por causa da dureza do coração. Deus, ele não deseja que nós nos separemos. Eu vou ser sempre a favor de não separar. Sempre, sempre. Sempre vou falar assim, luta pelo seu... Mas ele me traiu. Luta pelo seu casamento. Mas ele luta pelo seu casamento. Mas tem algumas coisas, gente. Você lutou pelo teu casamento e o cara traiu de novo. Você lutou pelo casamento, o cara traiu de novo. Você lutou pelo seu casamento, o cara traiu de novo. E vive nesse círculo vicioso. Não te respeita. Não gosta de você. Tem uma hora, ou você fica doente, ou você aceita isso. Esse círculo vicioso. Ele não quer. Isso não é uma família. Tem vezes que é ele que não quer. Ele não quer. Deixa. Deixa Deus fazer. Não é você que vai mudar ele. Ah, vou ter um filho para segurar um casamento. Segura não, querido. Não segura. Filho não segura casamento nenhum. Ah, vou deixar... Vou continuar nessa relação para ver o que acontece. Se você aguentar, se você suportar... Ótimo. Mas nesse círculo vicioso, o cara não te respeita, você tá vendo que o cara não quer. Ele não quer. E aí, é entregar para Deus, porque só Deus pode fazer. E muitas vezes a gente tá num relacionamento abusivo, sabe? Porque a gente ama tanto essa pessoa. E às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes você tá nesse relacionamento, você... não percebe que você está idolatrando a pessoa, você acha, porque às vezes você está buscando a Deus, você está indo para a igreja, não sei o quê, e, não, Deus é meu Deus, eu boto ele em primeiro lugar. E às vezes você não percebe, foi o que aconteceu comigo. Eu achava que eu estava colocando Deus em primeiro lugar, mas eu não estava. Por mais que eu ia para a igreja, por mais que eu buscava ele todo dia, fazendo devocional, enfim, eu não estava botando ele em primeiro lugar. Eu só me toquei quando Deus me falou, porque até então ele era meu ídolo. Quando ele me falou, não, ele era o seu namorado era seu ídolo, eu falei, caraca. Foi um baque no início, chorei pra caramba, mas bem sim. Gente, se a gente consegue, eu tô falando de mim, se a gente consegue colocar ídolo como chocolate, imagina alguém, uma pessoa. Um dia Deus brigou comigo há uns anos atrás. O meu período maravilhoso da minha vida era a Páscoa. Eu ficava contando os dias para chegar a Páscoa, porque meu filho ganhava chocolate, todo mundo dava chocolate para ele, e eu comia tudo. E um dia, comia tudo, ninguém me segurava. Eu falava assim, eu amo chocolate. Pior que eu falava, eu amo chocolate. Até que um dia, um mês, 2 meses antes da Páscoa, eu corri que nem uma louca menstruada, aquele período menstrual, né? De querer comer doce. 10 horas da noite, agarrei o meu filho, saí correndo para o shopping para comprar chocolate, desesperadamente. Comi o chocolate. No outro dia de manhã, no meu tempo com Deus, Deus falou assim comigo: você ama mais o chocolate do que a mim. Aí eu, que isso, Deus? Nada a ver. Que absurdo. Como assim você se importa com chocolate? Nada a ver, nada a ver. A gente não vê os nossos deuses. A gente não vê. E ele, não, porque você ama chocolate. Eu, não, Deus, nada a ver. Aí ele falou assim pra mim:
eu nunca vi, você nunca correu tão desesperadamente por mim como você correu pelo chocolate ontem. Caraca, que tapa! Que tapa! Eu acho que eu fiquei um mês chorando por causa desse tapa. Chorei, chorei, não é nada, você tá errado. E aí ele falava assim, a Páscoa tá chegando. Aí ele só falou assim, a Páscoa está chegando. Aí eu, não, Deus, não faz isso. Aí ele falou Sim. assim, fica sem comer chocolate na Páscoa. Gente, eu chorei, sabe? Eu chorei, doeu em mim, doeu como se eu estivesse perdendo um namorado, um noivo, um ídolo. Eu chorava de dor. Como assim? Tem nada a ver chocolate, é só um chocolate. E ali eu decidi fazer 1 ano de jejum de chocolate. Fiquei 1 ano sem comer chocolate e aquilo ali me libertou. Me libertou mesmo de eu ter controle. Hoje, se eu tiver com vontade, eu como. Mas se eu tiver com vontade de falar, não vou, eu não vou e pronto, acabou. Eu não posso me tentar. Eu não posso ir lá na loja, comprar e deixar em casa. Por quê? A palavra de Deus fala, não tenteis, não fica brincando com o pecado, não brinca com ele. É você ir lá e você aqui. E então a gente pode tirar algumas lições, né? Tem algumas direções que ele nos dá que às vezes dói. Por quê? Desconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará. É isso aí. Hoje eu sou E o liberta, confesso. relacionamento. Hã? Hoje eu sou Pode. liberta. Entende? Que maravilhoso. Eu lembro que a gente passou por esse processo antes mesmo de conhecer Meditando e Me Empoderando, eu nem passava pela minha cabeça o Meditando e Me Empoderando, e a gente já conversava sobre essa situação, né? De noivo, igreja, e ela estava nessa transição. Eu acho que eu quero entrar para a igreja, mas eu acho que o meu noivo não quer, e ficava nessa coisa de escolher ou não ir por causa dele. E aí a gente começa a descobrir que muitas das nossas decisões a gente deixa de tomar. E não é só de igreja, não, a sua vida particular, por causa de pessoas. Por causa do seu noivo, por causa do seu marido, por causa de pessoas. E por que não você começar a tomar a decisão, as direções por causa de Deus? Fica muito mais Perguntar fácil, para né? ele. Fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Quando você pergunta para ele, as coisas fluem de uma maneira que você nem imagina. Ainda eu Você vejo ouvia Deus hoje. antes? Não. Eu passei a ouvir depois do Meditando 1.0. Depois do 1.0. Antes da gente começar o 2. É muito louco, né? Lá a gente tem algumas aulas sobre treinar mesmo, ouvir Deus, treinar, reconhecer a voz dele, treinar mesmo. Gente, existe treino para isso, acredita? Existe treino para tudo nessa vida. Para ouvir Deus, para curar, para profecia, tudo repetição, é treino. A gente precisa treinar os nossos ouvidos. E lá no curso, a gente treina muito ouvir. Por quê? Porque a primeira coisa que ele quer fazer na nossa vida é nos dar direção e nos fazer conhecer a nossa identidade. Porque se você conhece a sua identidade, ainda que você sofra quando ele te dá uma direção e fala assim, olha, eu não quero isso para você, sai. Não quero esse trabalho para você, sai. Não quero esse noivo para você, sai. Não quero, sei lá, isso para você. Por mais que você sofra, por você saber a sua identidade, por agora você ter a certeza que houve Deus, você tem a certeza absoluta que foi Ele e você vai lá, consegue obedecer. Lembra também que eu já estava declarando, né, os versículos, meu celular já despertava de hora em hora, mas era para daqueles que tá no caderno, por sinal, os versículos que você botou lá no caderno, de poderosa. E aí, mas assim, chegou uma hora que Deus falou assim para mim, vai trocar esses versículos. Eu falei, mas eu vou trocar por qual? Não sabia por qual. E isso me incomodava, porque toda hora ele, vamos trocar esse versículo, vamos trocar esse versículo. Até então que eu fiquei internada. Quando eu fiquei internada, foi aí que Deus falou assim, você vai agora procurar por versículos que falam sobre encorajamento.
Aí eu falei, meu Deus, por que encorajamento? Mas vamos lá. Acho que é porque pelo que eu tô passando aqui, né? Tô aqui internada, não sei nem mais ou menos por que realmente, né? Foi uma coisa assim muito louca. Botei, comecei a declarar, comecei a declarar, comecei a declarar. E começou a acontecer a questão dos exames. E as coisas vindo, né? Os exames alterados. Eu entendi que os versículos para eu declarar sobre encorajamento era por conta dos resultados que eu ia receber através dos exames. E através disso, mesmo acontecendo tudo isso com meus exames, eu tenho uma paz também com relação até à minha saúde, gente. Eu tenho uma paz surreal. Meus exames estão dando alteração e eu tô com uma paz dentro de mim que não é minha. Eu, há algum tempo atrás, eu ia entrar na loucura, ia ficar sem vontade de fazer nada, muito pelo contrário. Eu tenho uma paz, eu quero estudar, eu quero buscar, eu quero... Enfim, quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E olha, as alterações dos exames não é bobeira não, tá? São coisas sérias ali. E ainda assim, por que existe essa paz que excede todo entendimento? Porque depois que ela começou a ouvir Deus ele vai falando assim, ó, pega o versículo aí de encorajamento. Ele não explica o porquê. Não. Lembra da segunda-feira que eu falei para você assim, ó, Deus, a gente já sabe que vai passar por tempestades. Foi. Mas ele não avisa quais são. Não. Mas ele te dá a direção e te prepara para ela. Porque ele tá ali contigo. Ele tá ali contigo. E é importante você passar pela tempestade. Sabe por quê? Porque daqui a pouco a Priscila vai poder contar. Olha, gente, aconteceu isso, isso e isso. Eu tive uma paz por causa disso e disso, disso. Faça também. É para testemunho e glória de Deus. Sabe por quê? Ela já sabe que já é curada. Uhum. Ela já sabe que é curada. Uhum. E sabe o que é mais maravilhoso? Sabe o que é maravilhoso você estar com Deus, estar coladinha com Ele? Você sabe sobre algumas coisas do seu futuro, Pri? Sim. Algumas coisas eu sei. De direções, né? De trabalho, profissional. Porque ele não fala só para terminar com o noivo, não. Ele fala assim, ó, termina com o noivo que eu tenho que te contar algumas coisas. É sim. Aí começou, aí quando ela obedeceu, aí começou as informações privilegiadas. E foi muito Foi rápido. sobre. Muito rápido, né? Foi quais as áreas da sua vida que você recebeu informações para você para esse ano? Ó, deixa eu te falar, a gente terminou o ano falando sobre 12 palavras proféticas para esse ano. Aceleração, novo tempo, provisão, vida financeira. Deus, ele tá fazendo isso. Patrícia, não tá fazendo isso comigo, então começa a buscar a Deus, aprende a ouvir a Deus. Se a gente tiver o Meditando e Me Empoderando 3, vai para você aprender. Né? Aguçar, você precisa aguçar esse ouvido. Qual foram as áreas que Deus tem dado direção para você? Ó, sobre trabalho, sobre projeto, sobre até minha família mesmo. Ele tem falado bastante, por sinal. Através da minha família, nossa, muitas direções até. Mas é tantos que eu fico até perdida. A família dela, ela tem uma crença e a família não. E sabe o que é maravilhoso? Muitas de nós vivemos isso. Muitas de nós vivemos isso. A gente mudou de mente, mudou tudo na nossa cabeça. A gente tomou uma decisão de mudar. Porque não é só crença, gente. Quando a gente muda, renova a nossa mente, quando você permite que Deus comece a renovar a sua mente, Ele te dá ideias criativas. Ele não só fala assim para você, olha, eu sou o caminho. Ele fala assim, ó, eu também tenho um caminho para você. E aí você começa a ter ideias criativas, coisas que você começa a realizar, e a maioria das pessoas começa a estranhar. O que está acontecendo? Priscila tá assim agora? Priscila vai ser isso? Porque a família começa a ver as atitudes totalmente diferentes, as coisas que ela está fazendo, realizando e tudo mais, a família começa a estranhar. E isso, às vezes, é esquisito, dá confronto. Por quê? Porque agora a Priscila já não é mais aquela que era antes.
E aí, sabe o que é maravilhoso? O que a gente estava falando lá? Ela está vivendo um momento agora de saúde, aonde está tendo alguns exames fora do normal, porque não é normal. Não é normal. Deus ele vai colocar tudo ao normal aí. Mas sabe por que existe uma paz que excede todo entendimento? Exatamente por ela saber o futuro. Você acha, a gente fala isso o tempo todo, você acha que se é para ela perder a vida dela antes do tempo, se fosse o tempo de Deus de levá-la antes do tempo, acho que Deus ia perder o tempo dele contando um monte de coisa que ela vai fazer no futuro e no ano inteiro? Não, não. Claro que não! Isso é tormento do inimigo para tirar a paz, para tirar a paz. E é claro, gente, é aquilo que a gente sempre fala aqui. Deus ele não dá doença para ninguém para ensinar nada. A doença é por causa desse mundo corrompido. Esse mundo é corrompido, amaldiçoado, e por isso nós estamos suscetíveis a ter doença. Mas sabe o que é maravilhoso? Que Jesus veio para trazer cura e libertação. Então, se eu não estou doente, eu peço para nunca a doença chegar até mim. E se eu ficar doente, eu acreditar e declarar e crer que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades e que eu vou ser curada porque eu tenho muita coisa para realizar, porque ele tem falado para a Pri que vai realizar muitas coisas, daí que vem essa paz que excede todo entendimento. E entende que o porquê do sobrenatural? Porque às vezes você se pergunta assim, meu Deus, eu estou vivendo uma aflição, Jesus, e eu não consigo ter paz. Tá faltando ouvir mais de Deus. Piora. Aí tu fica mais doente ainda. Não vai adiantar nada. Eu falo o seguinte, não vai adiantar nada eu pirar. Não vai adiantar nada eu ficar desesperada. Então, tem que fazer exame? Vamos lá, vamos fazer o exame. Tem que ir no médico? Tá, vamos lá no médico. Esses dias mesmo, ligando pra médica que nem uma louca, ligando mesmo, acho que umas 4, 5 vezes no dia para poder marcar a consulta. Ontem eu falei, quer saber? A hora que ela quiser atender, ela atende. A hora que ela não quiser atender, ela também não atende. Não tô nem aí. Eu vou tentar. Se for pra eu marcar antes agora, em fevereiro, ok. Mas também se não for, se for pro mês que vem, ok. Também não vou entrar em desespero, não. Porque senão é aí que eu vou ficar doente mesmo, né? Então, eu tô super em paz. Nada me atinge, nada. Gente, eu choro. Tem hora que vem o choro. Mas o meu choro é coisa de segundos e é sempre quando eu tô no banho, tá? Deus fala comigo quando eu tô no banho, minha vontade de chorar quando eu tô no banho. Chora ali, acabou, o meu dia começa, eu continuo o dia. Não tem essa comigo, não. Não fico mais desesperada que nem antes. Caramba, muito orgulho dessa mulherada no meditando, meu Deus. Aí você... Pode falar. Eu ia falar, não vai adiantar entrar em desespero. Não vai. Isso só vai trazer aflição, você não vai ter vontade de fazer nada, você não vai ouvir Deus, porque a gente entra em aflição, né? A gente entra naquela loucura. E aí que Deus até fala com você, mas e aí? Você estaria agoniada, você está com os seus pensamentos, achando que tudo vai dar errado, que não vai acontecer, que você vai morrer. E aí, como é que ele vai falar contigo? Se tu tá em desespero, se você tá indo pela sua própria vontade e não para ouvir o que ele quer falar com você. Aí que as coisas pioram. Então, eu fico em paz. Percebeu o segredo, né, meninas? Parar para ouvir. Porque no meio da tempestade, quando a gente está no meio da tempestade, do terremoto, da confusão, se você ficar só lá focado na confusão, na tempestade, na dificuldade, você nem consegue ouvir Deus. A direção. Você nem consegue. O ouvido parece que é assim, ó, tampa de uma tal forma que você não consegue mais ouvir. Mas quando você começa a entender, olha, por isso que eu falo muito, a Pri é igual a mim. As meninas do Meditando, a gente tem muito essa particularidade. Anotar. E eu sempre falo, cara, anota. Você precisa anotar as suas experiências com Deus, aquilo que Deus tem falado para você. Porque quando a tempestade vier, você vai abrir esse caderno e vai ler. Deus falou comigo que eu tenho que fazer esse projeto em agosto. Em março,
tá tendo uma coisa aqui falando que eu vou morrer. Não, calma aí, mas Deus falou que eu vou ter que fazer um projeto em agora, eu vou morrer nada? Dá licença que eu vou morrer nada? Entendeu? E aí, você vai tendo aqui registro dos momentos que você teve com Deus. Anota! E sabe qual é o segredo dessa paz que excede todo entendimento que a Pri está vivendo? Você percebeu do que ela falou? Que no primeiro momento, ela... inclusive, eu estou aqui com ela aberta, coincidência, Jesuicidências. Ela usou o caderno como ferramenta. Ela pegou os versículos aqui sobre identidade, o que nós somos, e ela começou a colocar isso no celular dela e todo dia declarava. Você acha que ela é poderosa assim porque ela é a sabichona poderosa? Que eu sou poderosa assim porque eu sou sabichona poderosa? Somos não, querida. É muita palavra, é muita Bíblia. É muita Bíblia. Se eu fosse por mim mesma, eu não ia estar assim, não. Eu confesso que eu sozinha já tinha entrado em desespero. Já tinha, meu Deus do céu. E cada vez que tu vai no médico, tu faz exame, tu fala assim, meu pai, vou morrer. Não é possível, eu vou morrer. Essas coisas estão acontecendo, eu vou morrer. Graças a Deus eu tenho meu pai, porque é só ele para me sustentar. Porque sem ele eu não sou ninguém, não. E é muita loucura. A gente conversa e ela fala assim, Paty, cara, eu sinto uma paz que é inexplicável. E é muito louco mesmo. No meio do caos, você sentir a tranquilidade de saber que Deus está cuidando de tudo. Mas só ela tem duas coisas principais que ela está sentindo, ou por que ela está sentindo essa paz. Primeiro, a ferramenta, palavra de Deus. Tem que se encher. O mais maravilhoso que eu me sinto assim, privilegiada, cara, de ter feito esse caderno, porque Deus é muito lindo, poderia escolher qualquer um para fazer, mas ele escolheu a mim, é que esse caderno realmente, cara, eu olho para ele e falo assim, gente, isso aqui é uma arma poderosa contra o inferno. Para acabar com tudo errado que tá aqui na sua cabeça. Porque se você usar a palavra a seu favor, menina, você não tem como não ser poderosa. Não tem. É só praticar a palavra. E a segunda coisa que a faz poderosa, primeira palavra. Segundo, saber o futuro. Deus tem dado direções. Por ela estar buscando a palavra, buscando Deus nesse momento, Deus fala para ela, se preocupa com isso não, vai lá fazer, ela é cabeleireira, vai lá fazer cabelo, vai lá ligar para teu cliente, vai lá resolver o negócio do seu projeto, vai lá fazer um negócio. Deus ele não está preocupado com a doença dela, Deus tá se importando com os projetos que ela tem para fazer. Vai marcar o exame, mas agora você vai trabalhar. É isso. Você acha que Deus ia dar direções para ela para o futuro, para ser frustrado? Nunca, porque os planos de Deus não se frustram. Nunca se frustram. Não importa o que o inimigo possa estar querendo colocar na tua cabeça. Manda ele calar a boca. Porque os planos de Deus sobre a sua vida, as promessas que Deus tem para você para esse ano, que ele já tem falado para você, que você anotou aí no seu caderno ao longo desses 12 dias que a gente terminou o ano, é real e vai acontecer. Segura aí na mão de Deus no meio da tempestade, leva ele contigo nessa tempestade, que tudo vai acabar muito bem. Muito bem. Verdade. É verdade. E é isso. Eu queria compartilhar com vocês isso, trazer a Pri aqui para dizer para vocês que isso é a vida normal. Essa é a vida normal de quem vive com Deus. É esse convite que ele tem para você. Em meio ao caos, você ter direções e você saber que ele está com você. E está acima de qualquer tribulação, de qualquer dificuldade, E ainda que você não esteja vivendo uma bonança, porque a nossa vida é assim. Às vezes a gente está bem, né? Um período de bonança, bem, daqui a pouco vem a crise. Tem momentos de crise. A vida é assim mesmo. E a gente vai aprendendo. Eu não tô na bonança não, né? Eu tô passando por uma
pelo vale aí, muito, muito profundo, né? Mas eu sempre digo o seguinte: Deus está fazendo uma bagunça arrumada. Ele está bagunçando e arrumando ao mesmo tempo tudo. E isso que traz paz para dentro do meu coração. E eu sei que já deu tudo certo, então não tem por que entrar em desespero justamente por conta disso. Poderosa demais, né? Muito orgulho, meu Deus, maravilhosa demais. É esse o convite que Deus tem para você. Viver tempos de bonança com Ele, viver o tempo de tempestade com Ele e ainda assim continuar no mesmo nível. No mesmo nível. Nível de paz, tranquilidade, satisfação, alegria. Vai ter um momento do choro? Vai ter um momento assim, ai meu Deus, vai. Mas o Espírito Santo está o tempo todo ali, Deus está o tempo todo ali te lembrando. Priscila, Patrícia, lembra do que eu te falei? Lembra? Olha. E tem coisas, né, Pri, que a gente estava até conversando esses dias, Deus tem falado muitas coisas para nós. Muitas. E às vezes tu fica assim, meu Deus. Às vezes a Pri fala assim, Patrícia, Deus já falou para eu fazer isso. Eu não sei mais por onde começar. Eu falei assim, amiga, estamos no mesmo caminho. Eu fico, às vezes, assim, é tanta informação que eu falo assim, meu Deus, calma, devagar. E aí é respirar e falar assim, qual é a prioridade? Aí entra o bloco. Deus, o que eu tenho que fazer primeiro? Porque se você entra na confusão, tem coisas até que paralisam. Né? Tem coisas até que paralisam. Ele para uma coisa e manda você ir para outra e você fala assim, não, calma. Senão você vai ficar mais maluca ainda. Ele ainda fala assim comigo, você ainda vai ficar mais maluca ainda. Então calma, espera mais um pouquinho, vamos para lá. Anota aí, Pri, o versículo que a Débora tá deixando para você. Naum 1:7. Naum 1:7. Naum 1:7. Outra poderosa também, Débora. Naum 2:7. Meninas, é esse o desejo de Deus para a sua vida. Nós começamos falando sobre cura, depois falamos sobre... Esqueci. Ontem a gente falou sobre o quê? Esqueci, eu vou fazer a lista aqui para a gente fazer o resumão de amanhã. Mas a gente já falou para tantas coisas, aquilo que Deus tem para você. Deus tem cura, direção, paz, alegria, satisfação, tudo aqui na terra ainda. Tudo aqui na terra. E eu vou trazer essas meninas para cá para dizer para você que a Patrícia que é a maluca, mas tem um monte de doida vivendo a mesma coisa. Vivendo essas coisas doidas de Deus. E isso é real. Outro versículo aí para você, ó. Salmo, ó, um monte de... Essa mulherada tá arrasando demais. Tudo profetizando sobre a sua vida. Poderosas. Glória a Deus. Salmos 118, 17. Deus é lindo. Que Deus abençoe você, Pri. A cura Amém. do Senhor já chegou sobre você. Amém. Tudo isso que está vivendo é para glória. É para glória e honra dele. Não fica nervosa, fica em paz. Continua aí nessa força, nessa paz, nessa tranquilidade. Porque você vai poder cantar e contar as maravilhas dele. Dizer assim, ó... tá doente? Fica tranquila. Aqui meu tempo eu fiquei tranquila e realmente foi real. Não era nada. Deus curou, Deus me libertou e vai ser bênção. Já está sendo bênção, né? Porque você em meio à tribulação tem vivido muitas coisas. Muitas coisas. Coisas maravilhosas, por sinal. Pri, obrigada por ter vindo. Pode falar. Imagina. Não? Pode ir. Obrigada por ter vindo, obrigada por compartilhar com as meninas aqui aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. Deus, ele de verdade, ele é maravilhoso demais. Ele nos leva a viver o sobrenatural. E é isso o tipo de vida. A Cláudia falando, ó, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. É isso. Amém. Você não morrerá no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde emocional. Você não morrerá. Profetizo sobre a vida de todos que estão assistindo, que vai assistir logo mais.
Você não Amém. morrerá. Viverá para contar e cantar as maravilhas de Deus. E assim a gente termina. Deus abençoe a vida de vocês. Dia maravilhoso demais. Uhum. Priya, muita saúde, paz, alegria. Que o Senhor Amém. continue Glória a inundando, Deus. inundando o seu coração. Meninas, dia maravilhoso. A gente se encontra amanhã para eu te contar mais do que Deus tem para a nossa vida. Para a glória do nome dele. Beijo, Pri. Obrigada por ter Beijo. vindo. Deus abençoe Beijo, você. meninas. Tchau. Beijo, meninas. Deus abençoe. Tira print! Tira print. Vai lá no direct, convida a sua amiga, aquela sua amiga que está passando por uma situação muito difícil, muito difícil, muito difícil. Vai lá, chama ela. Vai estar lá no YouTube daqui a pouco. Fala para ela que Deus ele pode todas as coisas e pode mudar tudo. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo, beijo, beijo.